Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui o Fala Pouco Podcast. Eu sou o Léo Abrantes Eu sou Humberto Petrilli. Eu sou Reinaldo Pedrosa. e, bom, depois de um mês e uma semana, estamos de volta com o nosso podcast, o amado podcast do Brasil. E esse aqui é o Fala Pouco Podcast. Se você não conhece a gente, entra aí pelo nosso YouTube, vasculha aí, se você está ouvindo isso pelo Spotify, vasculha outros episódios que aí a gente tem mais de 60 episódios de podcast, então vale a pena você dar uma maratonada aqui no Fala Pouco. Se você não conhece a gente, segue aí no Instagram e se inscreve no YouTube também. A gente está nessas duas plataformas aí, então se você não conhece a gente, por favor, entre aí, conheça a gente, veja o nosso conteúdo, que é conteúdo de qualidade. E no vídeo de hoje, como você pode ver aí pelo título, a gente vai fazer um apanhado do mundo nesse último mês e uma semana que a gente ficou fora, porque parece que resolveram colocar todas as pautas, assuntos relevantes, tudo num mês, um mês e uma semana, justamente no qual a gente tirou umas pequenas férias. Então, a gente vem aqui para trazer esse resumão do mundo. O mundo não, principalmente aqui no Brasil, né? Porque a gente não está nem aí para o que está acontecendo na Sibéria. A gente vai falar um pouco do que está acontecendo aqui no Brasil, na nossa realidade. O mundo está mudando muito e vai continuar mudando. E você vai acompanhar aqui no Fala Pouco, que a gente vai voltar com tudo agora nesse mês de junho. Então, vamos pro vídeo e esse apanhado aí. Bom, né, nesse meio tempo aí que a gente parou de fazer, né, segundo o Léo, um mês e um dia, em uma semana, que a gente parou de fazer podcast, e acho que a primeira coisa que aconteceu depois foi o fim do BBB, né? Assim, de extrema relevância, assim, vamos dizer, que foi a final que a Juliette ganhou, né? Eu, particularmente, torcia pro Gil do Vigor, né? Pelo fato dele ser recifense e tudo mais, eu também sou de Recife, sou meu barrista, mas reconheço, claro, a força que a Juliette ganhou nesse Big Brother. E a final foi de fato emocionante. Eles conseguiram fazer um puta evento, trazendo ex-BBBs não, né? Trazendo os participantes que eram músicos, trouxeram eles para fazer a festa de encerramento. Então foi muito interessante. Eu gostei da final, apesar de obviamente, como eu já falei, achar que o Gil merecia estar ali, mas eu gostei da estrutura que eles montaram, da apresentação, deles mostrando os melhores momentos do Big Brother para os participantes. E o prêmio da Juliette, o texto que o Thiago Leifert fez na final foi muito bem trabalhado. Como, assim, tem muita gente que eu não sei o que vocês acham, mas tem muita gente que não gosta dos textos do Thiago Leifert. Eu sempre achei textos interessantes, sabe? Tipo, é uma pegada totalmente diferente do que Pedro Bial fazia. Ele fazia umas crônicas, umas analogias, assim, um bagulho diferente. Mas Thiago Leifert sempre foi um negócio mais que ele leva mais pro pessoal. E ele fazia muitas comparações, assim, com videogame, por aí vai. Mas eram sempre textos mais informais, vamos dizer assim, vai, que ele falava diretamente com aquela pessoa que era o eliminado da semana. Então, assim, eu gostei do texto que ele fez na final para Juliette, foi um bagulho muito bom. E também depois teve até aquele, o BBB 101, se eu não me engano, que é assim que chama, que todo mundo volta para casa e tudo mais, e aí trouxeram os cancelados, né? Trouxeram a Carol Conká, trouxeram o Nego Di, trouxeram o Projota, a Lumena, e Nego Di passou um tempão, passou a semana toda dizendo que ia ter fogo no parquinho, fogo no parquinho, fogo no parquinho, que ia falar mesmo, que não tava nem aí, brigou com a Globo, inclusive, um tempo, porque ele foi participar lá do Flow, e aí chegou lá na hora, não fez nada, entrou mudo, saiu calado, não, jurei que ia ter treta, não teve treta, Nego Di se acovardou e não fez o que falou que ia fazer. Mas eu acho que, em resumo, assim, o final do BBB foi o BBB com mais, vamos falar, visualizações, porque foi todo mundo, foi o mais assistido da história, inclusive no início ainda do Big Brother, em algum paredão, não lembro se foi da Carol Conká, se foi do Projota, em algum paredão dos cancelados, assim, já teve mais audiência que na final do BBB passado, BBB 20, que já tinha sido a maior audiência da história do BBB. Então foi um tremendo sucesso, tanto que a Globo até botou no limite depois, e está passando até agora, sendo que, obviamente, eu creio eu que não esteja tendo a mesma audiência, a mesma relevância que teve o Big Brother. Mas, vamos aí esperar o BBB 22 para ver se vai ser diferente, se eles vão seguir nessa pegada aí de sucesso, porque tava ladeira abaixo e aí do nada subiu, tá fazendo mais sucesso que tudo no mundo, fazendo propaganda em tudo que é canto, e vamos ver aí o 22 como é que vai ser, né?
E é interessante a gente falar sobre Big Brother, porque ele se tornou esse fenômeno social cara, quantas pessoas estavam vendo Big Brother? Era bizarro o tamanho do engajamento, era incrível você ver cada um tomando partido, cada um com seus favoritos, e a gente começou falando Big Brother justamente por conta desse impacto grande que essa edição trouxe também. Eu acredito que vem muito da edição passada também, porque muitas pessoas começaram a acompanhar, pegando pelo meio ali, naquela fase do Prior. Então, muitas pessoas não acompanharam desde o começo, e aí chegou esse Big Brother, essa edição, e trouxe muitos debates interessantes, falou sobre aquela questão lá da Carol com K, com o Lucas, né, acho que é tortura psicológica, alguma coisa assim, e trouxe temas interessantes também, como o do Gilberto, teve até temas assim envolvendo o Gilberto, né, sobre colorismo, né, sobre a pessoa é negra ou não é pelo tom da pele, enfim, tiveram vários debates interessantes no Big Brother, teve a questão lá do Rodolfo e do João, né, que estavam alegando racismo do Rodolfo, e o Big Brother se tornou essa ferramenta social, talvez muito impulsionada pela pandemia, pela maior quantidade de pessoas em casa, só que também teve um sucesso próprio, teve personagens interessantes, teve Juliette, teve Gil do Vigor, teve até uns personagens secundários que foram engraçadinhos também, o Fiuk lá tinha fazia as palhaçadas dele, até as plantas eram um pouco carismáticas, então foi uma edição interessante, e a gente já começa falando dele porque realmente o Brasil parava para assistir, tem um perfil no Twitter, Tracklist, né? Eles faziam thread todos os dias. E o tanto de engajamento que aquela página tinha era bizarra. Eles postavam alguma coisa, eu via, tinha mais de 10 mil curtidas. E pro Twitter, né? O Twitter não é um Instagram, né? Para isso no Twitter é muito bom. Então, o Big Brother trouxe essa incrível façanha de unir muitas pessoas para assistir o programa. Até mesmo as pessoas que não estavam assistindo tanto, elas de certa forma estavam conectadas e entendendo ou sabendo um pouco. Eles sabiam que o Fiuk era esquerdomacho, sabiam que a Juliette era uma das favoritas, sabiam que o Gil do Vigor era muito engraçado. Então, foi uma edição que quebrou barreiras também. Eu assisti, eu acompanhei desde o começo, também porque eu não tinha muito o que fazer da minha vida, mas também porque eu achei interessante, eu curti. E foi um sucesso total. Agora a gente pode ver a Juliette fazendo um monte de propaganda, Gilberto aparecendo em tudo que é comercial. Então a gente vai ver cada vez mais importância dos participantes e talvez, quem saiba, a gente nas próximas edições, os próximos participantes, talvez eles tenham uma relevância maior depois do programa, né? Porque, por exemplo, aquele João Luiz, que era quase uma planta, né? Planta o programa todo, depois ganhou mais destaque. Ele foi contratado pela Globo, o Gil do Vigor foi contratado também, Juliette fazendo um monte de publicidade. Então, é interessante aí ver essa parte aí do Brasil nesse tempo que a gente ficou fora também, toda essa questão aí do Big Brother, o pós-Big Brother também foi muito bem trabalhado. Então, foi algo que chamou a atenção aí da gente nesse último mês. Eu acho interessante lembrar também que no Big Brother, quando ele começou, a Juliette era inclusive uma das personagens mais odiadas, eu acho, assim, da casa, pelo menos para quem estava de fora assistindo. Se ela tivesse ido pro primeiro paredão, ela saía fácil. Então, Fácil. porque ela tava muito. Aquele lance dela ficar em cima do Fiuk, ela era uma pessoa que falava pra caralho, assim, que a galera considerava que ela falava muito, que ela era muito chata, que ela tava sempre querendo criar intriga. E ao longo do jogo a gente foi vendo que, na realidade, mesmo ela tendo essa personalidade assim, de ser uma pessoa mais falante, ela continua sendo uma boa pessoa, uma pessoa bacana. E é isso, basicamente, que faz as pessoas ganharem, né, o Big Brother todos e todos esses anos, desde o início até o fim. É você ser um cara que a galera olha e fala: caralho, esse cara aí é um cara bacana, com exceção do Dourado, né? Mas assim, temos nossas sessões. Mas o ponto principal, assim, é que eu acredito que o Big Brother em si vem demonstrando, cara, pelo segundo ano consecutivo, ele vem sido, acho que um dos programas mais assistidos, né, mais esperados pelos brasileiros, e isso demonstra a nossa falta, assim, vamos dizer assim, de coisas pra gente fazer, eu acho mesmo, assim, que nem o Léo disse aqui, que não tava sem muita coisa pra fazer, mas é isso mesmo, porque o Big Brother, cara, eu tava realmente pensando, enquanto eu tava falando aqui sobre esse Big Brother, que o quanto que
isso é tão parecido com o Big Brother do ano passado, sabe? Foi basicamente um meio que a mesma pegada, teve o lance dos cancelamentos, teve o lance do racismo, etc., obviamente de outras formas, mas a pegada é um pouco a mesma e as pessoas, elas, assim, continuaram injetando esse Big Brother na cabeça de uma maneira absurda, vamos dizer assim, né, pelo segundo ano consecutivo. Obviamente, eu acho muito interessante a Juliette ter ganho, eu acompanhei um pouco, eu tô falando isso aqui, mas tô só fazendo uma crítica mesmo, mas eu acompanho um pouco do Big Brother, e a Juliette, inclusive, virou uma coisa que eu achei muito interessante, um fenômeno. Ela é daqui de João Pessoa, né, da cidade, inclusive, eu e o meu companheiro Leonardo estamos atualmente, e o Rinaldo também não está agora, mas também faz a faculdade aqui em João Pessoa, que é a cidade da Juliette, que inclusive a Paraíba, vamos dizer assim, de uma maneira geral, vamos dizer assim, ela é um alvo de muito preconceito do resto do Brasil. A Paraíba especificamente, o Nordeste de uma maneira geral, mas a Paraíba especificamente é uma capital, é um estado que já é considerado, vamos dizer assim, inferior a outros estados por outros estados. A galera do Sudeste tem muito preconceito com a galera que é daqui da Paraíba, e você vê uma paraibana com sotaque carregado, do jeitinho mais peçonhense que a gente conhece, né, que a gente é daqui da cidade, ganhar o Big Brother. Eu acho que isso é uma coisa absurda, eu acho uma coisa muito, muito interessante e muito boa, uma grande representatividade para todo o povo nordestino. Pois é, né? E assim, depois que acabou o Big Brother, né? A gente, infelizmente, não acabou a pandemia ainda, a gente tá no meio do coronavírus. E a gente perdeu também o Paulo Gustavo, né? Que era eu acho que um dos maiores comediantes, pelo menos um dos que mais estava na mídia, assim, em questão de comédia aqui no Brasil, era o Paulo Gustavo. E acabou, pô, ele tinha entrado tinha sido socorrido, né? Tava na emergência na UTI desde março, né? Então assim, desde o BBB ainda estava rolando, mas ele acabou falecendo pouco depois aí foi no dia da final do Big Brother, inclusive, que ele acabou falecendo, e foi, eu acho que um baque, foi um assunto dos mais comentados, e não é para menos. Ele era uma grande ele dava muita visibilidade, era uma grande referência quando se tratava de pessoas que davam visibilidade à comunidade LGBT, pelo fato dele ser homossexual, e nos filmes dele ele sempre abordava isso de algum modo. Inclusive no Minha Mãe é uma Peça 3 tem lá o casamento do filho dele no filme, um casamento homossexual, e ele tem todo um discurso que você vê mesmo que ali é um discurso do Paulo Gustavo para a sociedade. Então era um cara que tinha assim uma relevância muito grande no meio, né? Não era unanimidade, nem todo mundo achava ele extremamente engraçado, mas acho que todo mundo reconhecia nele a figura de importância que ele tinha e as pautas que ele levantava, né? Totalmente. E a gente até estava conversando aqui em off, né? Que chique, né? Falar, a gente estava conversando em off. Que Por era trás real, a das gente câmeras. por trás das câmeras, ó, bastidores do Fala Pouco Podcast. A gente estava conversando aqui antes sobre a importância do Paulo Gustavo, porque, sendo bem sincero, eu não tinha nenhum apreço pelo trabalho dele. Eu nunca cheguei a assistir Minha Mãe é uma Peça completo. Eu só vi alguns pedaços quando estava passando na televisão, quando meus irmãos estavam assistindo. E eu também não curti muito o humor e tudo mais. Não era algo para mim, mas é interessante ver, depois de tantas homenagens também, o quanto ele era importante para a visibilidade e para a importância. Eu lembrei de uma fala do Thiago Leifert, que ele se perguntava por que o Pablo não, a Pablo Vittar, né? A Pablo Vittar era tão querida e amada pelas pessoas. Ele não entendia isso. E ele falou no discurso dele que, exatamente, querida, porque Pablo Vittar. Não, ela não é não binária, né? É só não binária que usa isso. Enfim, eu não sei direito. Desculpa aí, galera aí, LGBT. Mas a questão é que o Paulo Gustavo, ele tinha uma força igual a Pablo Vittar tinha também, ainda tem no caso, né, na vida de muitos LGBTs, que é a representatividade
de que aquelas pessoas elas podem ter espaço, elas podem ter sucesso, podem ganhar dinheiro, podem ter fãs e ganhar um espaço num lugar que ainda é cheio de preconceito, LGBTfobia. E a mesma coisa era Paulo Gustavo. Ele trabalhava na Globo, ele tinha um destaque, ele tinha filmes que quebravam recordes de bilheterias aqui no Brasil. Então, a importância que ele tinha e a força também que ele tinha como pessoa, como homossexual, como pai também, porque ele adotou duas crianças, então ele era uma figura extremamente importante. E, além disso, depois de tantas homenagens, a gente pôde ver também o quanto que as doações que ele fazia, o quanto ele tinha um trabalho interessante, ele doou cilindros de oxigênio para Manaus, quando teve aquela época mais delicada lá no estado. Então, é interessante ver esse trabalho dele, ver o quanto ele também era uma boa pessoa. Eu fiquei triste com a morte dele, depois de ver tanto a pessoa que ele era, porque é ruim a gente perder pessoas boas no mundo. A gente está cheio de pessoas ruins, inclusive pessoas ruins em cargos muito importantes no mundo. A gente perder alguém relevante e bom e boa pessoa é sempre muito triste. E fica aí essa lembrança aí do Paulo Gustavo, que acho que foi um grande artista e ele tinha um talento. Eu só não gostava tanto, assim, mas quem sou eu, né? Justamente. Além disso, eu acho que a morte, inclusive, do Paulo Gustavo no contexto que a gente tá vivendo aqui do Brasil, né, no panorama geral, que a gente vive nesse tempo de pandemia, ela se torna ainda mais uma morte mais simbólica, vamos dizer assim. Não que, obviamente, uma morte tenha que ser simbólica, uma morte é sempre uma coisa ruim, mas, por um lado meio positivo, assim, ela se torna uma coisa, meio que literalmente um símbolo, cara, porque o cara morrer de Covid sendo homossexual, dentre todo o contexto que a gente está vivendo com o nosso presidente, que é extremamente homofóbico, extremamente racista, preconceituoso e genocida, né, justamente na verdade, já passou do tempo né, de falar indiretamente, ele é diretamente culpado de diversas mortes que tiveram aqui no Brasil nesse tempo de pandemia por causa das políticas que ele teve. Então, assim, tudo isso se entrelaça de uma certa forma. A gente está indo agora, eu não sei nem, eu já até perdi as contas, nem sei se existe mais esse conceito de que onda de coronavírus que a gente está, porque já foram tantas assim, né? Não sei se aqui é a segunda ou é a terceira, mas aqui no Brasil as coisas continuam no mesmo, eu acredito que continue nesse mesmo ciclo, né? Obviamente a vacinação Rinaldo disse que já virou um tsunami, realmente já virou um tsunami de Covid. E aqui no Brasil as coisas elas viraram meio que um ciclo, parece um ciclo vicioso que vai a passinhos de tartaruguinha, que a gente está conseguindo realmente trazer cada vez a vacinação em campo aqui, né? Obviamente para as pessoas mais velhas, para os que necessitam primeiro. O Biden continua falando que vai ajudar a gente. O Bolsonaro continua jogando vacina no mar, ironicamente ou não falando. E a população em si continuou com a mesma postura cíclica de caraca, a onda parece que baixou um pouco, vou voltar a sair. Aí sai, morre um monte de gente, todo mundo volta mais uma onda, todo mundo proíbe, aí todo mundo fica reclamando que tá proibido sair de novo, fica fazendo aglomeração escondida, libera, parece uma coisa assim, cíclica, sabe, assim, literalmente a pandemia aqui no Brasil não pegou na moda muito, muito legal, assim, e as coisas continuam bem assim, bem parecidas, infelizmente, né? Não pegou, né? Não entrou na moda, não. Né? A galera não falou assim, não vou Aqui no aderir, Brasil não. teve quarentena? Não vou aderir, não. Velho, Teve aquela. 40 dias, a galera É isso confundiu, que tá quer dizer, ligado? é isso que quer dizer. Tipo, no início, teve todo aquele medo da Covid. E aí, muito apoiado pelo presidente e por quem gosta do presidente, as pessoas meio que falaram, tô nem aí, sabe? Tipo, questão de quando a pessoa sai de casa, porque eu preciso trabalhar e tudo mais, beleza, você tem um argumento que, pô, eu entendo, o governo não ofereceu o auxílio à população que deveria ter oferecido, como outros países do mundo ofereceram. Né? E esses outros países do mundo, hoje em dia, já está todo mundo, se não tiver todo mundo, está uma boa parte da população vacinada e já estão retomando as vidas normais. Aqui no Brasil, a gente não teve esse apoio de parte do governo nenhum, e acabou que as pessoas chegaram assim e falaram, pô, ou eu saio de casa para ter dinheiro para comer, ou se não, vou começar a passar fome. E aí, começar não, né? Vou continuar passando fome. E aí se tornou uma situação muito delicada.
Mas aí também tem outros casos de outras pessoas que simplesmente saíam porque queriam sair, queria fazer festa escondido, queria isso, aquilo, outro. Isso em todos os lugares do Brasil, né? Então, até pessoas que se posicionam contra o presidente pedindo vacina e tudo mais, o que totalmente certo, mas aí é nem você entrar no Instagram e ver num dia a pessoa postando foto na manifestação, fora Bolsonaro, eu quero vacina e tudo mais, aí outro dia tá em festa, em show, em barzinho, no que for, sabe? Tipo, são coisas assim que eu não consigo entender. Mas é isso que a gente vê, esses dois polos, né? Pessoas que precisavam sair para trabalhar, e aí é um argumento plausível, você querendo ou não, é um argumento plausível, você não pode julgar uma pessoa que está querendo sair de casa para arrumar o que comer. E agora também outro tipo de pessoas que estavam saindo porque subestimou o coronavírus, dizendo que não era nada e que não ia pegar e que isso, aquilo, outro, e acabou, tipo, ou se infectando ou infectando outras pessoas e por aí vai. Então, são situações assim que a gente viveu aqui no Brasil, sabe? Eu não acho que seja uma coisa muito preto no branco. Dizer que, teve ou não teve. Na minha opinião, eu acho que no início tinha todo o medo, mas depois, como eu já disse, né, apoiado pelo presidente, as pessoas que apoiavam o presidente começaram a subestimar toda a pandemia e tudo mais, e a gente está vendo as consequências disso até hoje. A gente está vivendo as consequências disso, dessa responsabilidade, até do caso que a gente vai falar um pouco mais para frente, eu acho que até agora, não sei, sobre a questão da CPI da Covid, que estão investigando, os senadores estão investigando aí as condutas governamentais no ano passado, né? Que a Pfizer queria... Estava até comentando isso com a minha mãe agora, um tempo atrás, hoje mesmo, inclusive, falando sobre que a Pfizer queria fazer o Brasil de vitrine de vacinação para o resto do mundo, e o governo simplesmente falou, não tô afim, não respondeu o e-mail, deixou no vácuo, ficou lá azulzinho a mensagenzinha da Pfizer no WhatsApp de Bolsonaro, e aí a gente está vivendo isso hoje, que não tem vacina para todo mundo. E uma coisa que, pô, diga aí, queriam fazer o Brasil de vitrine de vacinação para o resto da América Latina. A Pfizer queria mostrar que a vacina deles funcionava e falou que, inclusive, se a Anvisa não aprovasse a vacina do Brasil, o Brasil não ia precisar pagar R$ 1 por vacina nenhuma. Então, é uma situação assim, muito confortável para o Brasil de dizer sim, quero, manda para cá. E hoje em dia a gente já está como os Estados Unidos estão, como Israel está. A gente já está fazendo guerra que nem Israel está fazendo, mas a gente já está totalmente vacinado, sem precisar estar andando de máscara na rua, o pessoal já está podendo voltar a trabalhar, poder ter público em estádio de novo, que eu vi uma foto essa semana da NBA com público no estádio, eu falei, meu Deus. Então, assim, é uma coisa que tão fora da nossa realidade por enquanto, e nos outros países aí já está todo mundo já voltando à realidade, né? E já entrando nesse assunto de CPI da Covid, eu acredito que é a nova febre do brasileiro, né? A CPI da Covid virou o Big Brother. A gente perdeu o Big Brother, mas a gente ganhou a CPI da Covid, que também é recheada de humor, escândalo Quem é você e... na CPI da Covid? Tem lá as Pois é, opções. no BuzzFeed, né? E é interessante que, assim, eu tento me manter afastado um pouco dessa CPI da Covid pelo simples motivo de não quero passar raiva. Porque uma coisa que mais me deixa bravo é burrice. E ali é basicamente ali, vamos botar a burrice na mesa e debater sobre. Eu tenho uma profunda tristeza quando eu vejo esse tipo de acontecimento, mas é o Brasil, né? Então a gente precisa ter esse tipo de conteúdo também, né? Porque a gente precisa debater o que aconteceu nesse país, porque não foi comum. Por que tantos outros países se deram tão bem e por que o nosso se deu tão mal? Não é pelo simples motivo de seleção natural, foi por puro e simples descaso do governo com a nossa população. A gente pode até culpar a população, mas aglomeravam, festas clandestinas. Tá, mas é o dever do governo fazer e procurar isso. Vai ter crime por aí, não é o dever do governo, não é o dever do governo impedir que tenha criminalidade, que diminuir a criminalidade o máximo que o que puder. A mesma coisa é com a Covid. O governo tem que fazer, criar estrutura para que a gente não se perca durante a pandemia. Mas não teve estrutura, não teve controle, não teve nada. Teve só de governos dos estados que eu acredito que salvaram o Brasil. Eu acho que o João Dória também salvou muito o Brasil nesse quesito. Não só da questão dele ter sido o primeiro cara a ir atrás da vacina, de ter trazido a vacina para o Brasil, mas também para abrir os olhos de outras pessoas.
Porque talvez tinha gente assim, a gente não tem esperança, não sei o quê. Aí veio o João Dória com vacina, pá, ó, temos esperança, é porque não estão fazendo direito. Aí começa a cobrança, porque o Bolsonaro mudou muito o seu discurso. Antes era um discurso mais assim, não sei o quê, não sei o que lá. Aí depois ele se tornou a favor da vacina, a contra a cloroquina. Então é interessante a gente ver essa pressão, como essa pressão e também tanto a pressão política quanto a pressão popular foram mudando o discurso, mas mesmo assim é difícil. O Bolsonaro alega que não tem o que pode fazer, que não pode ficar comprando mais vacina, acelerar o processo, enfim. É uma loucura o Brasil, a gente já estava na primeira onda, aí entrou a segunda, aí melhorou a segunda, estamos quase chegando na terceira já, mas também está acontecendo a vacinação. Então, esse é o Brasil, a gente está sempre assim, umas 2 semanas a gente está bem, outras 2 semanas a gente está mal, porque está sempre modificando as políticas. Eu lembro que tinha uma política aqui em João Pessoa, na orla da praia, que você não podia estacionar o carro a partir das 4 horas da tarde. E no fim de semana você não podia estacionar de forma alguma. Aí Ainda tá assim tiraram. agora. Então, tiraram isso por um tempo e agora voltaram de novo. Aí eu fico pensando, por que não deixaram tudo de uma vez, sabe? Eu sei que é legal você abrir o comércio, sabe? Se eu tivesse sido governador nessa pandemia, eu seria muito chato. As pessoas iam me odiar. Eu não, pode fechar tudo. Fecha o hospital também. Morre em casa. Tô brincando. Mas eu fecharia muita coisa, eu seria muito malvado nessa questão. Mas é o Brasil, é o que está acontecendo, e nesse 1 mês e meio foi bastante isso. A gente tá balançando, tá melhorando, tá dificultando mais. O que está acontecendo? Aí entrou a vacinação também nessa questão. O negócio, cara, é porque tudo em relação ao Covid, velho, agora, não agora, mas acho que tá caminhando, por incrível que pareça, a um cenário cada vez mais caótico, velho. Porque, assim, a CPI já começa pela CPI da Covid, mano, que a CPI da Covid, pra mim, assim, eu assisto esporadicamente, porque é uma coisa que, na mesma forma que me irrita, é uma coisa que me acalenta, é uma coisa que me faz bem, sabe? Porque quando eu penso, caralho, será se existem pessoas que são mais, sei lá, mais medíocres do que essas pessoas que eu já vejo no meu dia a dia, até do que eu, dependendo de certos momentos? Quando você liga a CPI da Covid, cara, basta 5 minutos, sua autoestima tá lá em cima, é uma coisa incrível. A gente tá na faculdade de jornalismo, velho, a nossa dialética, a nossa eloquência, o nosso nível de argumentação em comparação com as pessoas que estão lá na CPI do Covid, é a mesma coisa que comparar um chimpanzé, tá ligado? Sei lá, um adulto de 40 anos normal. Não faz o menor sentido. E o que mais me irrita, inclusive, da CPI da Covid é por causa que tipo, são horas e horas e horas de encheção de linguiça e de rodeamento para uma coisa que todo mundo sabe que está errado, todo mundo já tem consciência disso e continua sendo cada vez mais mostrado. Só que uma coisa que você disse em relação a esse lance do fechamento dos bares, que eu acho bem interessante também, porque já une a mentalidade da própria CPI da Covid, como que a política, né, é só um reflexo da sociedade. Cara, a gente vai lá e fala assim, putz, vamos fechar os bares umas 10 horas, né, porque aí as pessoas não vão ir mais no bar 10 horas, sendo que o que isso causa, né, a um nível, vamos dizer assim, social da nossa sociedade brasileira. Todo mundo aglomera até as 10 horas, né? Meio que, se você fala, os bares vão fechar às 10 horas, é basicamente, gente, aglomera até as 10. E aí depois aglomera em outro lugar, que não nos bares. Então, assim, a mentalidade da sociedade unida com o contexto político que a gente está vivendo, mais o lance da Covid continua, é o que a gente já havia dito nos nossos últimos podcasts, que é simplesmente um sopão de Covid que a gente está vivendo aqui. Mas não, na realidade não tem mais, é simplesmente essa realidade triste mesmo. Se alguém quiser completar. Eu lembro que, falando esse negócio de quarentena a partir das 10 horas, eu lembro que aqui em Recife, Pernambuco no geral, teve uma época em que a partir das 11 horas tudo tinha que ser fechado. Eu falei, pô, 11 horas é quarentena de quem? Do guarda do apito? Porque ninguém tá na rua mais 11 horas, né? Pelo menos assim, durante a semana, não é uma coisa, não é como se tudo estivesse funcionando ainda plenamente aberto às 11 horas. Era tipo de 11 às 6, ou era de 11 às 5. Então, tipo, era um bagulho que assim, de madrugada ninguém pode estar na rua, hein, pessoal? Tipo, não é como se fosse ter algum efeito realmente significativo no combate à Covid.
Isso que o Humberto falou, de tipo, a galera vai aglomerar até as 10 horas, é fato isso, sabe? Tipo, vai fechar de 10 horas, pessoas que poderiam ir de 10 horas para cima vão acabar indo antes, mais cedo, porque sabe que vai fechar de 10 horas. E aí você acaba sobrecarregando os outros horários também, sabe? Então eu realmente acho esse fechamento parcial, assim, de tipo, de tal hora até tal hora não pode. Tipo, é um negócio muito que não tem um efeito prático. Se é para fechar, fecha tudo. Se é para ficar fechando nessa resenha assim de não pode que nem eu falei, tipo 11 da noite até 6 da manhã, isso não tem um efeito prático, sabe, no combate à Covid. É um negócio muito para enganar, assim, para você fingir que tá fazendo alguma coisa, porque não vai dar algum tipo de resultado, sabe? Eu acredito que essa discussão também, ela já é um pouco antiga também, né? Porque a gente já estava vivendo um pouco isso ali para dezembro, janeiro, e eu tô ouvindo, pensando no que eu falei também, no que vocês estavam falando, eu acho que a gente deve ter debatido sobre isso em alguma edição de podcast, porque eu lembro que a gente usou esses mesmos argumentos, sabe? Então, é isso demonstra basicamente o que a gente está vivendo aqui no nosso país, porque a gente está sempre nessa gangorra. Uma hora a gente está lá em alta, outra a gente desce, sobe, desce, política vem, política vai, e é isso. A gente está sempre aí e pouca coisa está mudando. Mas a coisa que está mudando mesmo é a vacinação, porque a gente já está começando a vacinar. Obviamente a gente não está vacinando o quanto que a gente queria, mas a vacinação já está acontecendo, agora já está começando as pessoas que não têm comorbidade, as pessoas que eu gosto de falar, aquelas pessoas normais, que elas começaram a ser vacinadas, que não são idosas, né, de 59 para baixo, e já tem várias políticas. João Dória falou que quer vacinar toda a população adulta até 31 de outubro, aqui na Paraíba estão falando que querem vacinar todo mundo até outubro também. Então, é interessante a gente ver como é que isso vai funcionar e como o Brasil vai responder isso, porque assim, a gente pensa assim, pô, a vacina é a cura de tudo. Só que a vacina, ela é aos poucos. Então a galera, já tem uma galera vacinada. Então, com o tempo, e, por exemplo, eu da população adulta, eu vou ser um dos últimos. Eu tenho 21 anos, vou ser um dos últimos, não tenho comorbidade. Então, é interessante a gente ver como é que vai acontecer, qual vai ser a política, porque eles vão começar a retomar os negócios, porque, vamos supor, 75% da população já vai estar sendo vacinada, já estará vacinada. Então, eles precisarão, para ganhar dinheiro, né, eles vão precisar abrir os negócios. E aí, como é que vai funcionar as pessoas que não foram imunizadas? Elas vão sofrer? Então, é interessante ver como é que o Brasil vai trabalhar essa questão da vacinação quando tiver mais avançada, porque atualmente a gente ainda está tomando as medidas, mas a gente já fica com um pé de esperança lá na frente do que vai acontecer, do que pode acontecer. Eu sinceramente já estou ansioso pelas festas que pode acontecer no final do ano. Eu estou muito esperançoso que isso possa acontecer, mas também a gente tem que ser cauteloso também, né? O Rinaldo falou aí que lá nos Estados Unidos tem jogo da NBA de casa lotada. Ontem teve o jogo New York Knicks e Atlanta Hawks com Madison Square Garden em Nova York, lotado, só de pessoas vacinadas, e aí é uma delícia, mas tinha muitas pessoas com máscara. Então, é algo que é uma necessidade também, que as pessoas vão precisar usar máscara também um pouco depois, para que não fique esse caminho tão ruim da pandemia, porque a pessoa que tomou a vacina, ela pode transmitir ainda, ela ainda pode receber o vírus, mas ela não vai receber com a mesma intensidade, mas ela ainda pode transmitir. Então é interessante ver como é que vai acontecer. Eu tô curioso para saber. Eu não tá, por enquanto não mudou nada, porque a porcentagem ainda é muito baixa. Foram só 40 milhões de pessoas vacinadas na primeira dose, isso, né? Ou seja, mais de 26%. Vamos ver quando esse número tiver em 110 milhões de pessoas, quando tiver mais de 60%, vamos ver como é que vai acontecer. Se aqui no Brasil a gente vai ser desenfreado, porque lá fora, por exemplo, no Reino Unido, eles estão mais contidos, eles estão soltando aos poucos, já foram mais da metade da população vacinada, mas eles ainda estão aí, tomando as medidas mais cautelosas. Nos Estados Unidos eles foram mais diretos mesmo, vai jogo aí lotado, Madison Square Garden lotado. Então vamos ver como é que vai acontecendo no Brasil, porque eu já vi o muito velho
sem máscara, porque já tomou a vacina e acho que não vai morrer. Então vamos ver como é que vai acontecer. Pois é, eu acho que uma das últimas coisas que veio acontecer foi a polêmica aí da questão da Copa América, né? Que era para ter sido ano passado na Colômbia, e aí por conta da pandemia foi adiado para 2021, desculpa, ia ser na Argentina, e aí, não, deixa eu reformular, era para ser na Colômbia em 2020, não foi por causa da pandemia. Foi para a Argentina, foi para a Colômbia ainda em 2021, mas não teve por conta dos protestos que estavam tendo lá. Seria na Argentina e na Colômbia. Isso. Aí na Colômbia não pôde por causa dos protestos, e aí foi para a Argentina falou que não ia ter por causa do Covid. E aí, onde é que foram? Para o Brasil, que aparentemente está todo mundo vacinado, todo mundo curado, aqui o Covid não existe. Né? Então, tá para ter a Copa América aí no mês que vem, né? Ou é em junho já? Acho que é em julho, né? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tá para ter a Copa América em alguns estados. Eu vi que Pernambuco, no dia que anunciaram a Copa do Mundo do Brasil, o governo do estado de Pernambuco já soltou uma nota falando que não tem como ter Copa América aqui em Pernambuco e não vai ter. E eles estavam querendo fazer nas arenas que estão aí meio abandonadas. Então vai ter jogo na Arena das Dunas, por exemplo, lá em Natal, na Arena Pantanal, jogo aí nesse sentido. E a final, né, obviamente, tá para ser no Maracanã, né? E cogitaram até ter público. Então imagina o nível de você estar alheio a tudo que está acontecendo no seu país, sabe? E no resto do mundo também, obviamente. Você fazer um porte desse, de uma competição dessa, em território nacional, simplesmente porque sim, você ignorar tudo que está acontecendo, é algo assim, que eu achava que tudo tinha um limite, sabe? Tinha um limite para a escrotice. Mas depois dessa, meio que assim, os caras não estão nem aí mais. Assim, nunca tiveram aí pra nada. E agora foi que mostraram e falaram: foda-se, eu não tô nem aí. Vai ter, e se você estiver achando ruim, o problema é seu. Basicamente, esse é o recado que o governo manda para a população, né? Porque não tem dinheiro para auxílio, mas para estruturar uma Copa América, tem, né? Claro que deve ter entrado alguns milhões no bolso aí de muito político, não vou citar nomes, mas deve, com certeza entrou. E agora o Estado ter que bancar toda a estrutura de uma Copa América, né? Então é uma coisa assim surreal que esteja acontecendo aqui no Brasil. Mais uma das coisas surreais que está acontecendo aqui no Brasil, né? E é interessante porque a nossa, eu até comentei aqui, né, falando, como é que vai ser essa questão aí, essa questão da vacinação, como é que a gente vai ter quando tiver pessoas mais vacinadas, mas a resposta já está acontecendo com a Copa América, com o Bolsonaro respondendo um e-mail rapidinho de futebol, né? O Bolsonaro, amante de futebol, obviamente ele ia responder um e-mail da Conmebol de forma tão rápida. E isso já é um exemplo do que eles acreditam, né? Já querem colocar eventos no Brasil novamente, o Bolsonaro fazendo, levando sanções governamentais para o STF, falando que não pode ter mais lockdown, que não pode ter mais medidas protetivas. E esse aí virou o Brasil, né? Porque a gente está falando de Copa América num país que ainda tem altas porcentagens de pessoas ocupando UTIs, a gente ainda tem todos os dias diversos casos, milhares, dezenas de milhares de casos novos de Covid, milhares de pessoas morrendo também todos os dias. É uma situação crítica e mesmo assim não é o suficiente. A gente olhou aqui a questão da Argentina. A Argentina está menos pior que a gente. E mesmo assim eles recusaram por conta da Covid e a gente aceitou. Então, muitas pessoas usaram de argumento a questão do futebol nacional e da Libertadores, porque o futebol nacional está tendo jogos e está tendo Campeonato Brasileiro, teve Copa do Brasil e times de uma ponta do Brasil para outra ponta estão jogando entre si, só que cara, é algo totalmente diferente. Isso já é um esforço tremendo. Você colocar equipes de outras regiões para se confrontarem toda semana, às vezes mais de uma vez na semana, né? Porque o futebol brasileiro é isso, né? 3 vezes na semana eles jogam. E isso isso já é um problema por si só. Agora imagine você colocar seleções, pessoas de outros países que jogam em diversos times espalhados pelo mundo, num único lugar, que é o Brasil, que está um poço de Covid ainda, basicamente um tiro no pé
tanto das pessoas que forem jogar a Copa América, quanto das pessoas que estão trabalhando na organização, que vão ter que trabalhar com essas questões da Covid. Muitas pessoas falam também da Libertadores, porque os times lá de fora vêm jogar aqui no Brasil, mas não é a mesma coisa, porque os times que jogam por exemplo, um time da Argentina, o Boca Juniors, por exemplo, o time do Boca Juniors se concentra apenas na região de Buenos Aires e saem de lá bonitinho para o Brasil, já é um perigo, isso ressaltando, já é um perigo, e eles voltam para lá tranquilamente. A pessoa que joga na seleção da Argentina, pô, vai vir um Messi lá da Espanha, vai vir um Agüero lá da Inglaterra, vai vir outro jogador de não sei da onde, tudo aqui para o Brasil. Esse é o problema. Então, esse é uma confusão e também mais um escândalo aí, porque é bizarro mesmo. A gente estavam fazendo. O Luiz Roberto, narrador da Globo, comentou que foi um absurdo não responder os e-mails da Pfizer. Ele tava respondeu. puto, eu nunca vi ele tão puto na vida. Tava mesmo e totalmente, né? Não tem outro jeito de não estar. Pois é, senhores. E teve também aí, né, pra gente encerrar o podcast aqui, a reunião de Friends, que infelizmente ainda não tem no Brasil, né, o HBO Max, mas todo mundo já viu de algum jeito, seja em algum stream pirata, seja Ou no Twitter, gente falando. Nossa, no Twitter, quando lançou, foi só o que teve de print, disso, daquilo outro, de montagens e tudo mais, e edições que a galera do Twitter sempre faz. E também teve gente disponibilizando até link do Drive com o arquivo lá da reunião, né? Toda estruturada com legenda. Inclusive, eu queria agradecer. Eu queria agradecer aí quem disponibilizou, porque eu vi por ali, né? Não tem HBO Max no Brasil, o que é que eu posso fazer? Viva a pirataria. Mas é isso aí. E assim, só para falar por cima, cara, eu acho que foi bem emocionante. Assim, como a própria Lisa Kudrow falou no especial, né? Que é a que faz a Phoebe, que ela disse assim, poxa, me comentam muito sobre um episódio novo, sendo que, olha pra gente, tudo com 60 anos na cara, pô. Vai fazer um especial de Friends, quando eles tinham 20 e poucos, vamos fazer um especial de Friends agora, tipo, um episódio novo. Não vai ser engraçado, vai ser deprimente. O título do episódio vai ser aquele em que todos saíram do asilo, porque tá todo mundo velho ali já. Tá todo mundo que vai fazer a comédia de Friends não funciona com a idade que eles estão. Só se fosse alguma coisa muito diferente de tudo que já tinha sido feito na própria série, sabe? Teria que ser uma pegada diferente. E não tem, eu acho que a época de fazer um episódio novo já passou. Agora o que restava fazer era realmente um especial. Se o Joey começar a ficar com um monte de gente, vão achar que ele é um sugar daddy, tá ligado? Exatamente, mas é isso mesmo. O Joey então, tá assim, gordaço, né, velho? nossa, ele engordou pra caramba mesmo. Eu acho que assim, o Matthew Perry teve toda a questão da depressão dele, então você vê mesmo que ele é o que tá mais assim por fora, mas assim, ele não tá mais no Deplorável. auge da depressão dele, mas ele tava todo por fora, caladão, meio acabado também. Mas o Joey, pô, deu uma engordada valendo ali, eu acho. Na verdade, não é nem engordado, ele inchou, tá ligado? Porque ele continua um físico Ele meio continua, forte. por exemplo, você olha Mas aqui, ele ele tá continua inchado, o toradão. braço dele é enorme, velho. Parece que ele tem Ele dengue, ainda alguma faz coisa uma assim. série, inclusive, acho que ele é assim, né? Ele junto com a Jennifer Aniston são os que mais, assim, ele tem uma série de comédia bem baixinha, mas assim, ele é um dos protagonistas. E a Jennifer Aniston, acho que foi a que mais fez produções depois de Friends, né? O resto meio que ficou com dinheiro mesmo, valeu. O Swimmer deu um pouquinho certo, Ele mas fez uma série, aquele ele do fez o O.J. Simpson, não foi? Simpson. Isso, Ele é importante na série, mas assim, ele não teve né? muita longevidade. O Chandler só fez um filme lá com o Zac Efron, que é aquele 17 outra vez, que é ridículo aquele filme, mas enfim, foi a única, acho que uma das únicas produções que ele fez depois da série. Depois ele fez uma série chamada Go On, que era da própria Warner, que inclusive quando ele foi estrelar, ele era o protagonista, e aí a Warner fazia toda uma propaganda, a volta de Matthew Perry, a volta de Matthew Perry. E foi cancelada, teve só 2 temporadas, se eu não me engano, 2 a 3, mas é bem antiga, inclusive. Foi em 2012, 2013, por ali. E, assim, falando mais especialmente do especial de novo, foi uma coisa que, assim, era o que restava eles fazer, sabe? Depois de todo esse tempo, a única coisa que tem para fazer era um especial, que eles investiram. Tem várias participações especiais, até Justin Bieber apareceu, David Beckham apareceu, a mina da... Qual é o nome dela, meu Deus? Delavigne, não. Esqueci o nome Cara da... Delevingne. Isso. Cara Delavigne que aparece no especial. Então, assim, eu acho que faltou algumas pessoas, inclusive. Faltou Paul Rudd, ele podia ter participado.
O próprio Cole Sprouse lá, o Dylan Sprouse, que faz um dos gêmeos, o filho lá do Ross, ele podia ter participado também, mas assim, né, tá mais cancelado impossível aquele bicho, né, Brad toda a Pitt. merda que ele fez. O próprio Brad Pitt, ele é mencionado só no episódio, mas ele não aparece. Mas assim, eles chamaram muitos, até o Gunter apareceu, pô, tipo, pessoas assim que chamaram a galera realmente. O nome dela, a Janice apareceu no especial, então assim, foi bem. Oh my God. Oh my God. Chandler Bang. Então assim, eles investiram o que tinham para investir nesse episódio. Eu acho que o que poderia ter sido feito, foi feito. Não é o sonho dos fãs, né? Porque óbvio, todo mundo queria um episódio novo, mas como eu já comentei aqui, era o que restava para fazer. Dá para fazer um episódio novo, não acho que seria engraçado nível Friends, sabe? Não, então Acho que foi foi bom ter sido um interessante. especial, E assim, acabou. Previu. Não acho que vai ter mais nada depois disso, tá? Não acho que vai Não. ter, tipo, outro especial daqui a 10 anos. Não vai ter. Valeu, é isso aí. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência, basicamente. Até porque vai estar todo mundo morto daqui a 10 anos, Pô, provavelmente. exatamente. Acho que vão estar ali. Uma boa positividade. A Lisa Kudrow, eu acho que vai estar. Ela já era mais velha desde sempre. Todo mundo começou com 25 anos, ela já tinha 30 e poucos na primeira temporada. Então ela é mais velha de todos. E assim, eu acho que vai uma das mais conservadas dos 6 ali. A Lisa Kudrow só envelheceu a cara, não. mas ela continua. A Jennifer Aniston e o David Schwimmer são idênticos ainda. Também tem isso. Agora, A Mônica tá meio botox. É porque ela fez muita cirurgia plástica. Inclusive, já tem até algumas matérias dela falando que se arrepende de ter feito e tudo mais. Enfim, é isso. Valeu. Até semana que vem aí. Grande podcast. Grande podcast, está de volta. Número 61. 61. Sim. É isso. Valeu. Sim, numa cadeira. Boa noite, gente. Valeu, gente. Boa noite. Abraço. Um beijo.